Olhe para as montanhas e veja os sinais de fumaça. Olhe para o meio das florestas, escondidas entre as neblina e as sábias montanhas. Olhe para o céu, de onde não virá nenhum socorro. Olhe para a terra, que se encharca com sangue nos nobres plebeus, reis, papas, crianças. Não existe quem os salve. Já não há como escapar da peste, não há o que fazer, a não ser enterrar centenas de milhares em valas comuns, queimar as casas, e em meio à fumaça negra, a morte dança de mãos dadas com todos os homens, desta terra imunda e infectada com a doença incurável. É a dança macabra. Podes ouvir a música? Se não há, ainda lhe resta um fio de esperança. Se já está a ouvir, não há mais nada a fazer, a não ser dar as mãos e entrar nesta dança. Deus apenas ficou observando, calmo, todo o pavor e sofrimento, e claro, com certa dose de prazer, afinal, a morte está trabalhando para o seu Senhor. Bendito seja o seu nome. Isso que eu acabei de ler é um poema intitulado Dança Macabra, de autoria de P.H. Wolff, em seu livro Maldições, Poesias Malditas. E é isso que vou abordar no vídeo, a famosa dança macabra ou a dança da morte. Bem, vamos lá. O que é a dança da morte? A dança da morte é uma alegoria artístico-literária que aborda a universalidade da morte, surgida próximo ao fim da Idade Média. Ela é representada pela figura de um esqueleto ou vários esqueletos de mãos dadas com diversas pessoas dançando. Um destaque importante é que as pessoas mostradas na dança pertencem a diversas classes sociais, como por exemplo, o Papa, reis, trabalhadores e até mesmo crianças estão dançando no meio dessa dança. Isso evidencia a famosa universalidade da morte, mostrando que ela leva a todos, independente de quem seja. Não importa se é rei, se é papa, se é um trabalhador, não importa a sua classe, a morte sempre vai te levar. A morte aqui encarna as ideias gregas de tragédia, nas quais não importa o que as pessoas ou os heróis façam, o destino é imutável. Você não faz o seu destino, ele pertence apenas aos deuses. E no final, não importa o que você faça, não importa o quanto lute contra o destino, ele sempre se cumprirá. Igual a morte, não importa o que você faça, ela sempre irá vir lhe pegar, não importa o que faça. Vemos isso muito bem na tragédia de Édipo. Ele é afastado de seus familiares, mas mesmo assim, sem saber, acaba matando seu próprio pai e cumprindo o seu destino que já estava escrito. Aqui novamente a morte mostrada como um destino imutável. A morte, ela sempre irá acompanhar o ser humano, não importa o que faça. A morte sempre será o destino final, tanto seu como dos seus semelhantes. A morte aqui, ela figura-se como o próprio destino. Não importa o que você faça, há uma certeza. Você será levado pela morte. E não deve ter medo, pois a certeza de que vamos morrer é o que torna a morte bela. Então, já que a morte é bela, e ela torna a vida ainda mais bonita, pois, já que ela vai acabar, nós podemos viver intensamente cada momento, sempre nos recordando de cada pequeno prazer momentâneo. Usando como base também um quadrinho, podemos notar a natureza de não temer a morte e unir-se a ela. No famoso quadrinho Sandman, de Neil Gaiman, a morte é retratada como uma garota, sorridente e esperançosa. Ela é mostrada sempre para cima, sempre divertida, sendo uma das melhores irmãs, a irmãzona da família dos Perpétuos, que é uma família de diversas divindades primordiais. E aqui, quando ela vai desempenhar o seu trabalho de buscar as almas, ela irradia um brilho e as pessoas por ela buscadas, ao vê-la, são tocadas por essa beleza e pela alegria de entregar-se à morte, como se fosse uma bela dança rumo ao além. Aqui mostrando novamente a ideia de que a morte não deve ser evitada. Você não pode lutar contra o seu destino. Mas o destino também não é ruim, pois a morte é muito bela. Você deve aceitar a morte, já que todos nós um dia iremos morrer. Então, a morte ela é mostrada como uma garota divertida, para cima, na qual ela vai apenas buscar você e levar para o além, na qual você só estará desempenhando mais uma etapa da sua vida, tanto fora desse mundo. Uma outra característica que nós podemos ver da morte aqui é uma ideia muito ligada também aos povos, por exemplo, os mexicanos
ou alguns povos, como por exemplo daquele meme que a gente viu antigo, que é do meme dos dançarinos do caixão, que a morte para esses povos não é algo de tristeza como nós temos aqui no Ocidente, e sim algo belo que deve ser comemorado, pois nós estamos sendo levados para outro mundo, um mundo que muitas vezes pode ser melhor do que nós estamos aqui. Uma ideia de que a morte deve ser comemorada e lembrada daquelas pessoas. Como o próprio Sandman diz no quadrinho, é tão natural nascer quanto é morrer. A dança da morte vai simbolizar aqui a celebração de uma nova etapa da nossa existência. A dança macabra está completamente ligada à arte religiosa, já que ela nasceu fruto da arte religiosa da Idade Média. Vale lembrar que nesse período da Idade Média, o povo sofria muito com a peste negra, que devastava a Europa. A grande peste estava matando diversas pessoas na Europa. E mais do que nunca, a ideia de morte estava próximo da população. Isso levou ao fortalecimento da religiosidade da época, e uma jogada especialmente na ideia de memento mori, que significa: lembre-se de que você é mortal. O memento mori ela era amplamente utilizado na arte religiosa da época e também nas vestimentas das pessoas religiosas. Por quê? Porque o memento mori ele representa que você vai morrer. Então, isso mostra a efemeridade da vida, que estamos próximo da morte o tempo todo. E o que seria o memento mori? O memento mori é a representação de figuras mórbidas tanto na arte quanto na vestimenta, como por exemplo colocar figuras de caveiras em diversas pinturas, diversos quadros, mostrando que nós estamos sempre próximos da morte. E assim pregava-se a necessidade de um arrependimento pelos pecados e a renúncia ao mundo material, voltando-se para a igreja. Era uma ferramenta de controle religioso, incentivando a população a se submeter à igreja e a seguir seus ensinamentos de forma incontestável. Inclusive, a ideia de não acumular as riquezas no bem materiais do mundo físico, pois assim doar tudo à igreja. O símbolo da caveira era muito utilizado até mesmo pelos papas, que usavam anéis de ossos para lembrar constantemente da morte. Aqui é mostrado que a igreja se utilizava muito disso, que se mostrando assim que a morte é um futuro, que estamos próximos dela, é necessário a entrega das pessoas à morte. E a igreja, fazendo muito mais fácil as pessoas ficarem suscetíveis ao controle religioso. As igrejas e a religiosidade se utilizavam muito disso na época da Idade Média, já que a morte era algo constante na vida das pessoas. E se utilizando da ideia da morte, as igrejas elas faziam com que as pessoas ficassem mais suscetíveis ao controle dos papas e da religiosidade. Um filme que aborda muito bem essa ideia da dança da morte e da ideia do controle religioso é o filme O Sétimo Selo, um filme muito conhecido no cinema clássico de 1957. E nele vemos um cavaleiro retornando para sua casa após 10 anos nas cruzadas, acompanhado de seu escudeiro. Durante a jornada, ele se depara com a própria morte que veio buscá-lo, mas antes disso, o cavaleiro desafia para uma partida de xadrez. A morte aceita, já que ela é uma grande fã do xadrez, e a partir disso, essa partida ela é interrompida por alguns momentos, já que a morte permite várias vezes o cavaleiro voltar à sua casa. E no meio dessa andança, voltando para sua casa, ele encontra diversos personagens que vão fazer parte disso, inclusive um grupo de artistas que vai se juntar a eles. E no final, esses artistas se separam e os outros que estavam junto com ele, que eram o seu escudeiro, um ferreiro, a esposa do ferreiro e uma outra camponesa, voltam para a casa do cavaleiro e encontram a sua esposa. Lá, a morte se apresenta como um convidado e leva todos eles embora, com destaque para a última cena do filme, que é os artistas que haviam se separado deles, olhando o artista em específico, já que só ele conseguia ver, mostra a morte na frente, carregando todos os outros numa dança, e eles indo em direção a um outro mundo. Essa dança ela é mostrada à distância. Não sabemos se os personagens estão sofrendo ou se eles estão felizes, o que remete novamente à tragédia grega, a dualidade da morte. Podemos interpretar tanto que eles estão em paz, quanto que estão sendo levados para seu fim inevitável. Inclusive, se vocês quiserem uma análise desse filme, deixem aqui nos comentários. Eu adoraria fazer uma análise desse filme. E claro, aqui a ideia da dança da morte é mostrada logo no início do filme, quando eles se encontram
com um pintor, e esse pintor ele está pintando exatamente a dança da morte dentro de uma capela. E o próprio pintor mostrando que a morte é algo presente. E o próprio escudeiro diz que essa dança da morte torna as pessoas suscetíveis aos padres, mostrando novamente o controle religioso. Por fim, eu gostaria de trazer uma análise contemporânea da dança da morte, escrita por Helms Handels no seu artigo, que é um texto chamado Culturas Visuais e Pandemias, aproximações Weinbergianas aos motivos da dança e da morte de Vasnitas. Faz uma reflexão sobre o coronavírus que vivenciamos recentemente, um período de grande sofrimento do mundo todo. Ele aponta como a ideia da dança da morte esteve presente especialmente nas imagens de divulgação sobre o vírus, que mostravam o coronavírus junto com células invadindo o corpo humano. O vírus ia contaminando tudo ao seu redor e envolvendo contudo numa verdadeira dança com as células, semelhantes às clássicas representações das pinturas da morte. O vírus, assim como a morte, não escolhe suas vítimas, ele leva sem distinção, seja rico ou pobre. E foi isso que eu gostaria de conversar com vocês, espero que tenham gostado. Não esqueça de ver outros vídeos aqui do canal, tá passando de fundo diversos vídeos. Espero que vocês curtam, deixem o like, compartilhem e se inscrevam. E maratonem o canal. E claro, as referências desse vídeo estarão aqui na descrição.